teste de resistência ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o ex-comediante que virou alvo da segunda maior potência militar do planeta. Desde o início da invasão russa, a atitude de Zelensky surpreendeu. Ele ficou na Ucrânia, não se curvou a Vladimir Putin e ganhou respeito mundial. Agora Zelensky luta para que o sofrimento do povo ucraniano não caia no esquecimento. Foi o que ele contou com exclusividade à correspondente Raquel Krahenburg em sua primeira entrevista para a América Latina. Foram meses de contato para tentar alguns minutos com o presidente da Ucrânia, hoje um dos líderes mais importantes do mundo. Nesta semana, Volodymyr Zelensky aceitou e concedeu a primeira entrevista a um veículo de imprensa da América Latina desde o início do conflito. Em plena guerra, falamos por quase 40 minutos. A conversa foi por vídeo, como ele tem falado com presidentes, discursado a parlamentos e em eventos globais. Vou responder em ucraniano. Você tem intérprete? Sim, senhor presidente. Temos tradução simultânea. Como está o seu dia? Isso eu posso responder sem tradução. Hoje foi como ontem, como anteontem. Estamos em uma guerra e temos de ser fortes. Para mim, os últimos 5 meses têm sido assim, como um dia só. Como o senhor está aguentando? Como se mantém são? Não tenho certeza se estou são, verdadeiramente são. Hoje faz exatos 5 meses que a segunda maior potência militar do planeta invadiu a Ucrânia. No dia 21 de fevereiro, a Rússia reconheceu a independência de 2 regiões controladas por separatistas russos no leste ucraniano. 3 dias depois, o presidente russo, Vladimir Putin, lançou os primeiros ataques. Não poupou nem a capital Kiev. Meses antes, a Rússia tinha posicionado mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Os Estados Unidos alertaram, na época, que Moscou pretendia tomar todo o país. Mas Zelensky minimizou o risco. Queria manter a população calma. Não tem como se preparar para esse tipo de coisa, entendem? Não tem como ficar pronto para as ameaças de um país que tem armas nucleares. Todo mundo fala, sim, ela só ameaça, mas fica tranquilo, não vai acontecer isso. Será que vocês imaginariam que algum estado nuclear poderia começar a atirar em civis na Ucrânia? Como se preparar para isso? Ele e a família ficaram no Palácio Presidencial até aquele 24 de fevereiro. As tropas russas não os encontraram por uma questão de minutos. A primeira-dama e os 2 filhos precisaram fugir naquela madrugada. Todos continuam vivendo na Ucrânia, mas com frequência mudam de esconderijo. Como está sua família, senhor presidente? Minha família está como todas na Ucrânia. Eles estão próximos e há alguns momentos doces com os meus filhos. Eles são fortes, muito fortes. Eles vivem na Ucrânia, amam a Ucrânia e é claro que sentem medo, como todas as crianças. Mas eu acho que eles sabem que o que estamos fazendo é muito importante para mim. Em meio aos bombardeios russos, Volodymyr Zelensky passou a ser chamado de herói da resistência. Eu sinto responsabilidade pelo povo da Ucrânia. Isso fala sobre as pessoas confiarem em mim. Eu sei que essa responsabilidade não é por acaso e precisa haver um resultado. Eu tenho a possibilidade de influenciar nos processos que estão levando à nossa vitória e à renovação da nossa independência. Quando o senhor encontra essas pessoas que estão passando por tanto sofrimento, o que diz a elas? Essas pessoas têm esperança que o que eles perderam não seja em vão. Teve quem perdeu pessoas próximas, teve quem deu seu sangue, todos deram algo. Eles querem ouvir do presidente que isso não foi dado à toa. Isso foi feito para que as próximas gerações tenham uma vida feliz.
Ucrânia e Rússia são povos irmãos há séculos, mas vivem uma relação conflituosa nos últimos anos. Em 2014, uma revolta popular na Ucrânia derrubou o então presidente Viktor Yanukovych, considerado um fantoche russo. Em resposta, Moscou anunciou a anexação da Crimeia ao seu território, contestada até hoje pela Ucrânia e seus aliados. O governo russo também passou a apoiar separatistas da região de Donbass, no leste do país. Desde então, a Ucrânia tenta fazer parte da União Europeia e da OTAN, a aliança militar entre países da Europa e os Estados Unidos, algo que a Rússia nunca aceitou. Putin não queria as armas da OTAN em um país tão perto do seu e fazia ameaças. A aproximação da Ucrânia com o Ocidente poderia ter sérias consequências. Zelensky tem queixas sobre a atuação da OTAN. Eu lamento que a OTAN não tenha nos ouvido. A OTAN deveria ter nos defendido. Deveria ter nos tratado do mesmo jeito que trata a Suécia e a Finlândia. Eu venho tentando há 3 anos, através da diplomacia, encontrar uma maneira de negociar e chegar a um entendimento com a Federação Russa. Com a ajuda de dezenas de líderes da Europa e do mundo, eu propus diversos encontros com o presidente Putin para encontrar soluções para essa questão. Um dia, depois de convencerem todos os líderes europeus que eles nunca iriam invadir a Ucrânia, simplesmente fizeram isso. Então, não há o que se arrepender. Eu acho que a Rússia vai se arrepender depois, historicamente, sobre tudo o que eles fizeram conosco. E ninguém vai perdoá-los. A história não vai perdoar e nós não vamos perdoar. O senhor se arrepende de alguma coisa em relação à guerra? De ter insistido em fazer parte da OTAN ou de ter apoiado os grupos de extrema-direita na região de Donbass? Não tenho certeza do que quer dizer com grupos de extrema-direita no leste do país. Não entendi sobre o que você está falando. Nós não temos grupos de extrema-direita no leste. Não sei quem são esses grupos. Nós temos as Forças Armadas da Ucrânia. Esse é o nome. Forças Armadas da Ucrânia no leste. Essa informação que você está dizendo é a informação que a Federação Russa está espalhando sobre alguns grupos de nacionalistas. Simplesmente, eles são radicais em relação aos militares russos que vivem para matá-los. Nesses casos, quaisquer pessoas deveriam ter uma reação radical. Mas não os reconheço como grupos de extrema-direita. Eu nunca apoiei nenhum grupo radical. Olha, não dá para negar que tem grupos de extrema-direita na Ucrânia. O erro que muitas vezes é cometido é imaginar que eles têm uma grande representatividade. Quando a gente vai ver a quantidade de votos que esses grupos de extrema-direita têm na Ucrânia é muito pequeno. Porém, são grupos armados, bem treinados, motivados e que representam uma ameaça para o governo. Então, o governo quer garantir que esses grupos estejam do seu lado e são profundamente anti-Rússia. O Batalhão Azov é um grande exemplo de um desses grupos de extrema-direita que se formou principalmente nessa oposição à Rússia e acabou sendo, inclusive, incorporado às Forças Armadas ucranianas. Então, talvez a Ucrânia seja o único país do mundo a ter grupos abertamente neonazistas incorporados às Forças Armadas. Um dos pretextos do governo russo para invadir a Ucrânia é o combate a uma suposta ameaça nazista. A invasão da Rússia à Ucrânia é uma invasão que tem um caráter muito mais geopolítico, muito mais amplo do que isso. Mas, naturalmente, o Putin ele precisa levar isso para a opinião pública, né, em termos de propaganda, em termos de convencimento da sua audiência. A guerra já matou entre 3.000 e 3.500 civis. 8 milhões de pessoas deixaram suas casas. O senhor imagina uma situação em que se veja forçado a aceitar um acordo com a Rússia? Qualquer adulto em sã consciência e responsável, seja ele líder ou não, compreende que isso não é uma questão de um ultimato. Isso não é uma questão a ser resolvida pela força. Não é uma questão de escravidão, de novas fronteiras. Primeiramente, vem a liberdade de expressão, da sua escolha, da sua vida. Desculpe-me, mas se esse documento e os termos da Rússia incluírem limitações a ideias que acabei de mencionar, direitos e liberdades de seres humanos, nenhum ucraniano vai assinar, porque não há lugar para a escravidão no mundo. Quai, seu app de vídeos curtos.